Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um casal incrível do digital, gente. Eles estão desde 2020 no mercado e têm feito história no nicho de confeitaria com uma mentoria voltada a um assunto único, o marketing de essência. Já faturaram 18 milhões de reais e ajudaram mais de 20 mil alunos a mudarem o posicionamento dos seus negócios através da internet. Quem são eles, Marcelo? Chamamos ou não chamamos? Chama, Carol? porque hoje é dia de aprender. Sejam muito bem-vindos. Elaine, Raquel e nada mais nada menos que Antônio André. Fala, papai. Prazer enorme estar por aqui. Obrigado pelo convite. Vamos embora que hoje tem muito aprendizado, muita partilha. É Simbora. isso. Olá, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos embora, que o papo hoje promete, né? O papo hoje promete. Eu tenho certeza que o pessoal tá curioso pra saber quem são vocês, que casal é esse aqui que tá aqui na mesa do KiwiCast com a gente. Então conta pra gente de onde é que vocês vieram. Inclusive, vocês trabalhavam na confeitaria, trabalhavam juntos e como é que encontraram o marketing digital? Eu começo, você começa. Fica à vontade, primeiras damas. Tudo começou em 2012, né? A gente tem um filho de 11 anos. E aí, quando ele nasceu o empreendedorismo dentro de mim, né? Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Então, na licença maternidade, a confeitaria me picou para ocupar o tempo e a cabeça. E, passados anos, voltei. Eu sou contadora por formação. E eu comecei a pensar, isso dá para eu viver e ficar mais perto dos meus filhos. E aí eu pedi demissão em 2017 e comecei a ficar somente na confeitaria e já vendendo cursos. Eu dava aula presencial de confeitaria nessa época. E aí em 2018 eu entrei no digital, comecei a vender curso online e André entrou para substituir o meu gestor de tráfego, porque na pandemia ele me abandonou e aí eu disse, ou tu entra ou eu arrumo outro. Essa parte é engraçada, né? A gente até costuma contar que quando a Elaine chegou pra mim, o antigo lançador, coprodutor dela, chegou nela e foi lá, nossa relação infelizmente acaba aqui. E a Elaine chegou em casa e fez, ou tu entra ou eu arrumo outro. Eu não sabia se era outro coprodutor ou outro esposo. Na dúvida, entrei Entrou de cabeça. E cá estamos. Justo. Fez bem. Mas ela ainda trouxe um ponto bem nostálgico aqui, que foi a questão de como ela entrou no digital. Eu lembro quando a gente fez o nosso primeiro curso online. E era um curso de bombons de pipoca, que são nada mais nada menos do que pipocas cobertas de chocolate, cheias de sabor, tinha mais de 20 sabores. E aí eu já vejo que o pessoal às vezes se limita a dizer, cara, será que eu vou gravar o curso? Não tem estrutura. E o nosso primeiro curso era eu aqui atrás, Elaine com roupa de academia, na boca do fogão. Eu aqui atrás foi a gravando. Coragem, né? Eu fui malhar e na volta eu disse, a gente tem que gravar porque o pessoal do grupo tá pedindo e não tem como eu ir para o outro lado do Brasil para dar aula presencial. Aí ele fez, mas como é que vai gravar? Eu disse, com o telefone, você grava. A gente tinha um Samsung, lembra? E aí eu fui pra cozinha, só coloquei um avental por cima e aí a gente foi gravar. Foi o primeiro curso. Eu vendia no Drive. As plataformas. Uau. Isso foi em comecinho de 2018. Desde 2018, a gente ainda não tinha um boom das plataformas. Não. E se você prestar atenção bem no curso, você escuta a minha respiração atrás do celular. Então, era algo bem amador mesmo, mas feito com um amor grotesco. E a gente vendia muito, né? A gente vendia por R$100 na época um conjunto no Drive, que era os bombons de pipoca e palha italiana. E a gente fazia algumas promoções e vendia na mão mesmo, conferindo pedido por pedido. Mas aí, essas aulas, vocês upavam no Drive e entregavam o link do Drive para essas pessoas baixarem e aprenderem em casa com os vídeos. Na época eu tinha um Instagram de confeitaria, eu era confeiteira, e aí eu vendia pelos stories. Os stories entregava maravilhosamente bem naquela época, né? Então, eu fazia o meu pitch ali nos stories, botava o link, e aí o link ia para o WhatsApp. No WhatsApp a gente convertia a venda,
vendi o acesso. Na época não existia Pix, não era a pessoa ia na caixa, na lotérica, pagar ali os R$100. Depois ficou 150. Foi. A gente parou de vender, acho que estava R$220. Esse é acesso. E aí tinham aulas e a apostila. A pessoa comprava o acesso para abrir o Drive do Google. Caraca, meu. Mas Surreal. lá na cidade onde vocês moravam, você chegou a comentar no almoço com a gente que você chegou a ser a maior boleira da cidade, né? Como é que você foi construindo essa audiência de contadora pra grande confeiteira lá dentro? Eu sempre fui muito pelo outro lado, sabe? Enquanto todo mundo estava indo para um lado do rio, eu estava querendo ir para o outro lado. Eu sempre busquei muito posicionar pelo outro lado, buscando sempre o que ninguém estava fazendo. Então, na época, quando todo mundo estava fazendo brigadeiro, cupcake, eu fui para o bombom de pipoca, que na época era pipoca gourmet, eu gourmetizei ainda mais e fui para o bombom de pipoca. Quando eu comecei nos bolos, os meus bolos eram um fracasso, não era, amor? Ele batizou uma época de bolos de tsunami. Se partisse, ele vinha toda aquela jorrada do tsunami. Era bem legal. E aí, eu comecei a desenvolver receita, porque o bolo era de tsunami, ele não ficava inteiro. Eu colocava cheio de chocolate ao redor e amarrava com a fita. E depois disso, eu fui evoluindo esse bolo. Comecei a buscar conhecimento pelo Instagram mesmo, buscar referência. E foi quando eu descobri as russas, as confeiteiras russas, que elas pintavam em buttercream e em ganache. E eu disse, opa, isso daqui dá pra fazer por aqui. Só que aí ninguém gostava de ganache, muito menos de buttercream. Aqui a cobertura que estava no auge era o chantilly. E aí era chamado chantininho, porque era o chantilly batido com o ninho. E aí eu fui inventar de fazer tinta com ele. E aí foi quando eu desenvolvi as técnicas de pintura em chantininho. E aí essas pinturas, elas tomaram conta. E enquanto, por exemplo, uma confeiteira cobrava R$60, eu cobrava 140 em um bolo, em um quilo de bolo. Nossa, muito mais caro. Muito conhecimento de campo de batalha você teve, então. Muito. Até chegar e lidar impecavelmente com os experts, né? Sim. Mas como é que surgiu a ideia de criar uma agência de marketing digital, assim, pro nicho de confeitaria? A ideia surgiu com a demanda, né? Realmente não tinha uma ideia. Eu acho que nada vai contra resultados. E quando a gente foi logrando ali os primeiros resultados com o projeto da Elaine, que era um curso de bolos em chantininho, o pessoal começou a querer entender melhor o que era que a gente estava fazendo. E sempre a gente fez por um método que a gente mesmo criou dentro do digital, que é o método de pré-inscrição, que é um método que vai um pouco contra aquele 100% online gratuito. A gente não faz aquela venda velada, a gente faz com que o lead saiba desde o começo que existe um curso no final. Massa. Então, Eu acho que essa parte poderia abrir um parênteses aí do como surgiu para a inscrição, né? pois é, a pré-inscrição surgiu, eu acho que... De desespero. Prestem atenção Não nisso. tem nada ruim que não possa trazer uma boa lição pra gente. A pré-inscrição surgiu de um fato bem curioso. Quando a Elaine tinha um coprodutor, que inclusive hoje é nosso gestor de tráfego, um grande amigo, ele fazia o trem lá bem bonitinho, ele entendia tudo sobre e-mail marketing e tudo mais. Eu tinha 2 semanas para aprender, foi aquele ultimato que ela deu, ou você entra ou arruma outro. Eu tinha 2 semanas para aprender até o próximo lançamento. Senão perdi a esposa. Senão perdia. E o lançamento. Então tudo que eu sabia fazer era pegar o link do WhatsApp para poder jogar numa página e esse cara ir direto para o grupo manualmente. Eu não sabia fazer todo aquele trâmite para jogar o cara para o e-mail, para fazer a pesquisa e tudo mais. E eu disse, velho, esse cara tem que ter um ponto de consciência, porque ele simplesmente, a gente não falou de evento, não falou de nada, e a gente começava a falar da pré-inscrição dentro do grupo do curso, do grupo do WhatsApp. Então a gente começava a falar, olha, vai vir um curso absurdo, com 20 tipos de bolos, com não sei quantos tipos de cobertura, não sei quantos recheios, não sei quantas massas, mandava vídeo de Elaine, mandava áudio de WhatsApp. Quando na época a galera ainda dizia que não era para importunar o lead, que a gente captava e deixava ele lá no breu, e a gente só falava com eles na CPL, lá em 2020 a gente já catucava a consciência do lead. Irmão, vai ter um curso, te prepara, a gente vai trazer a melhor oportunidade da sua vida no dia X do Y.
E, lógico, até lá você vai ter várias aulas degustativas que vão te trazer um pouquinho de como é ser uma aluna da Elaine Melo. Que massa. Isso aí foi chamando a atenção de outros coprodutores que também já vinham um pouco enfadados daquele método mais tradicional e, consequentemente, a gente foi atraindo aí que surgiu a ideia da agência, né? A gente começou, o nosso primeiro expert foi um expert de Maceió, depois um expert de Recife. Todos eles hoje são referência no que fazem no Brasil, né? E aqui estamos, né? A gente... Aí eu passei até esse número aqui para vocês. Ontem eu dei uma olhada, a gente vai contabilizando quase 30 mil vendas, né? Desde o começo do digital e agora chegando aos 20 mil alunos, né? Porque o LTV da gente, que é justamente quando o aluno compra e, consequentemente, compra de novo, também é bem forte. Que fantástico. Isso é muito interessante porque, para quem não sabe, a gente está aqui com praticamente os maiores lançadores do Brasil no nicho de confeitaria. São 18 milhões faturados. E tem gente que imagina assim, talvez o nicho de confeitaria não dá grana, mas são 18 milhões faturados, milhares de pessoas impactadas. Guys, bombom de pipoca. Meu Deus, cara. Tipo assim. Quem diria, né? Não. A gente vai falar sobre o lançamento hoje, a gente vai falar sobre expert, sobre a pré-inscrição, a gente quer entender melhor sobre isso, sobre estrutura de lançamento. Mas antes, alguns comentários. Primeiro, você falou aí, a gente começou, o pessoal ia lá no caixa, sacar, não tinha Pix. São realidades que são tão distantes, mas foi aqui perto, né? Isso. E a gente perde a noção de como é fácil hoje, quanta informação a gente tem, ferramentas, automação. Há poucos anos atrás era tudo na unha, tudo muito mais rústico, né? Então facilitou bastante o mercado hoje. Em contrapartida, ele sofisticou, ficou bem mais profissional, então também dificultou de outro lado, né? São outros desafios. Agora, beleza, vamos falar um pouco de lançamento, principalmente dentro do nicho de vocês, que é a especialidade. Então a primeira coisa que eu queria entender é, quando um expert chega para vocês, como é que vocês fazem para, não necessariamente gerar um relacionamento, mas entender qual a estrutura que vai ser criada para aquele expert em específico? Porque eu imagino que vocês têm um método, mas cada expert é um universo, né? Sim. Então como é que funciona essa questão do planejamento estratégico da rotina de um expert? Vamos lá. Eu entendo que cada pessoa é única. Assim como cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa deve gerar o seu produto. Então, uma das coisas que questionam muito a gente é como vocês conseguem lançar tantas pessoas no mesmo nicho? Elas não são concorrentes? Não. Porque todas as especialistas, quando chegam pra gente, a gente faz uma análise geral de toda a história delas. Porque o produto, ele tá ali na sua história. Cada pessoa tem uma coisa única. E essa única eu chamo de essência. Então, cada especialista da gente tem a essência dela. E a essência dela é a base do produto dela. Por exemplo, a gente tem um especialista de brigadeiros. É uma mãe e 2 filhas. Isso já faz a história delas. Mas a essência delas dentro da confeitaria foram os brigadeiros coloridos. Foi o que elas trouxeram para o Brasil em relação a brigadeiros coloridos. Então, a gente estava acostumado com brigadeiro belga, o beijinho, o cajuzinho. Elas trouxeram o colorir dos brigadeiros. Então, hoje elas conseguem transformar isso. E é a essência delas, a criatividade. E a gente traz a criatividade como grande pilar do produto. Verdade. Já tem outra especialista que são os sequilhos. E aí, quando eu falo de sequilho, você pensa assim, os biscoitinhos de vovó. Mas não, ela tem mais de 20 sabores de sequilhos. Olha isso. Com mais de 100 variações que podem ser transformadas através do sequilho. Então, ele deixa de ser um biscoitinho da vovó através da essência dela. E ela é novinha. Quando a gente fala em sequilho, a gente imagina uma senhorinha, mas não é. Ela é novinha. Então, ela traz toda a calmaria dela, a tranquilidade, a característica dela principal para o produto. E o espelhamento também de que uma menina mais nova consegue sim trabalhar com biscoito, né, amor? Que é um produto, assim, fenotipicamente para uma pessoa mais idosa e tudo mais. E essa questão que ela trouxe dos 20 sabores e tudo mais, da essência, tudo isso ela fez com entrevista vasta com a Mari. Então, o que é que eu vejo hoje que acontece? Um expert manda o direct pro coprodutor e o coprodutor quer botar o trem para rodar amanhã. Ah, vamos embora, não, beleza, amanhã a gente já tá fazendo 6 dígitos e coloca aquela má, como é que eu posso dizer, aquela falsa esperança no coração do coprodutor, do expert, perdão, e ele acaba se frustrando muitas vezes. A gente vê muito expert frustrado, muito expert bom
que não quer mais entrar no digital devido a isso. Trauma, né? Trauma. Quando, na verdade, faltou ali um bate-papo, um diálogo, velho, senta aqui. Agora finge que eu sou teu melhor amigo e a gente vai entender tua vida como foi. Então, Como essa ela análise falou. vem desde o lado dela de criança mesmo, porque dentro da estrutura do lançamento a gente tem um teaser, e o teaser faz parte, então vem desde a história, até o que ela gosta e o que ela não gosta e o que ela detesta, o que ela nunca faria no lançamento. Então, é pra gente realmente entender a essência dela, para poder explorar o melhor dela. E também não colocar ela, vamos dizer assim, em uma situação constrangedora. Nossa, é justa, né, irmão? Né? É. Jamais meter script no expert, né? Não. E nesse caso das entrevistas, Elaine, porque você comentou também ontem na Limousine que fez vários treinamentos de desenvolvimento pessoal Sim. mesmo para saber entender mais sobre pessoas. Você acredita que os conhecimentos que você adquiriu dentro desses treinamentos melhoraram as suas habilidades para extrair cada vez mais as essências desses experts? 100%. Mas, assim, Inclusive, foi por isso que você foi buscar esse tipo de conhecimento? eu fui buscar, como eu falei ontem, né? Chega um momento que você tem que aprender a lidar com pessoas. Então, eu já tinha muita coisa intrínseca dentro de mim. Eu enxergava muito, como a gente estava até brincando, assim, como é que vocês sabem que vai dar certo? Então, eu faço uma análise e digo, isso vai dar certo, isso vai dar bom, isso não vai. Então, eu comecei a estudar muito pelo fato de que chegou um momento que tinham situações que eu não conseguia ajudar elas. Então, assim, meio que o coprodutor, ele tem que ser um pouco de psicólogo, ele tem que ser um pouco de amigo, mas ele tem que entender qual é o lado que ele vai se tornar isso, qual é o lado que ele vai virar essa chave. Então, os treinamentos ajudaram para isso, e eu acho que, assim, foram fundamentais hoje. Principalmente para mim, para eu me entender, e até mesmo porque muitas vezes o coprodutor, ele fica com birrinha com o especialista. Sim, tem essa rixa, né? Isso. Ele não quer fazer. Eu mandei um script de 50 textos para ele ler. Caramba, se coloca um pouquinho no lugar dele. Imagina tu gravando 50 vídeos. Então, tipo assim, eu até brinquei há um tempo atrás que André virou especialista depois de muito tempo, né? E aí eu disse, bora. E eu fui a coprodutora dele. Eu disse, bora, a gente tem que gravar criativo. Eu disse, bora, vamos gravar criativo. Aí ele faz, isso é muito chato. Eu disse, é. Engraçado, quando você age como copy, você quer que elas gravem imediato. Todas as meninas se juntaram, né? André tá lascado, agora a gente quer ver. Inclusive, a gente quer em 20 minutos, viu? Mande agora. Porque o coprodutor, muitas vezes, ele é abusivo. E a gente tem que entender isso. Tem que entender os dois lados. Então, eu acho que, assim, o fator de a gente ter dividido meio que as tarefas da agência, ele ficar com a parte de estratégia, de copy, e eu ficar com a parte do especialista, eu meio que levantava a bandeira de especialista por ser um especialista. Legal. Então, eu sabia, por exemplo, que depois de 3 lives seguidas, ela estava morta de cansada. A energia dela baixou. Então, não tem como ela fazer mais uma e mais uma e mais uma. Então, ela respira, ela acalma. Então, tem todo o procedimento. Um jeitinho, né? Pra chegar isso. e dizer, Exatamente. esse dado tá muito bom. Mas dá pra gente melhorar mais um pouquinho. Então, assim, os treinamentos, respondendo, eles ajudaram a me dar mais ferramentas para conseguir, não tem outra palavra, persuadir elas para fazer a coisa no momento certo, para que a gente tivesse um resultado ainda melhor. Não, mas é legal dizer isso porque a gente gosta muito de falar sobre desenvolvimento pessoal, né? E a gente entende a importância disso. E essa preocupação do coprodutor com o especialista, eu acho que é essencial, porque é você cuidar do lado humano que tá ali do outro lado, para que ele performe tão bem e o negócio flua do jeito que precisa e do jeito que pode, né? Então é legal trazer essa visão mais humana. É verdade, porque o coprodutor, ele quer performance, né? Ele quer que o expert entregue, só que tem um humano ali que tem emoções, tá passando por momentos. É muito difícil a gente encontrar uma relação que é 100% lisa, a não ser que, por exemplo, o coprodutor tenha uma expertise, já foi expert no passado, e às vezes o expert ele tem um conhecimento digital, então ele sabe o que é que o mercado espera dele. Mas se não tiver um alinhamento muito claro, é muito fácil perder a mão, né?
Outra coisa muito importante que a gente faz desde o começo é deixar ele por dentro do que está acontecendo. Então, foi uma das coisas quando a gente entrou nos primeiros masterminds, as pessoas diziam assim, não, mas especialista não precisa saber de lançamento. E eu era contra isso, porque eu era especialista e eu estudava sobre lançamento, né, amor? Ele não precisa entender do tráfego, ele não precisa entender a ferramenta que eu vou fazer uma automação, mas ele precisa entender o porquê que ele está gravando aquele vídeo e não dizer, pega o script aqui, grava, se vira. Saca? É isso mesmo. E a questão que você falou, Pedro, relativa à humanização, é o que a gente sempre pregou também, principalmente no lado de amizade. A gente vai casar, inclusive, daqui a 8 dias? 8 parabéns. 9 dias, a gente vai casar e os nossos especialistas vão estar lá com a gente, mas isso é uma relação que a gente vem construindo desde o comecinho. Isso. A gente tem... desde 2020, esse feeling de saber o aniversário de cada um, a data mais importante para cada uma. Sim. Mandar um mimo, mandar um arranjo de flor, mandar um presente. Já fizemos confraternização juntando todas em um resort lá do Nordeste, lá no Sombra e Água Fresca. Enfim, quando junta muito o expert dá uma farofa, digo logo. Mas, assim, a gente sempre tentou ser muito mais do que sócio. Sim. É muito importante ser muito mais que sócio. Eu acho que mais do que ser sócio é tratar o outro como um ser humano. Perfeito. Eu acho que é isso, assim. Eu achei o máximo ontem a gente chegar no quarto e ter cartinha. Então, assim, são valores que eu me comunico muito. Que já fizemos, né? E que com a gente elas. Exatamente. Eu lembrei muito da experiência que a gente cria para elas, sabe? Quando a gente fez a confraternização, a gente fez exatamente isso. Cada pessoa, cada cama tinha um presente diferente. Cada uma chegou, tinha um colar de pérola lá, bonito. Então, assim, eu me vi muito naquilo. Então, é isso. Quando a gente decidiu abrir a agência, uma das coisas que a gente sentou foi, não vai ser assim, assim, assim. Tem que ser uma coisa que seja leve. Então, eu acho que é muito isso. Os valores da gente tá muito ligado à humanidade mesmo, de fato. Perfeito. Que às vezes a gente esquece e trata o especialista como um robô. Né? Isso. Assim como também acontece, por exemplo, acontece o contrário, ou com alunos. É a mesma coisa, tu tem que ter o mesmo cuidado e a mesma entrega com seus alunos, seus clientes. Isso. E a gente vê uma mudança no mercado exatamente para esse lugar, né? De mais atenção, de mais humanização. Não existe essa coisa de vender sem aparecer, não existe mais. Você tem que conversar com o cliente. As automações, elas vieram para melhorar a humanização e não para deixar tudo robotizado, né? Importante falar isso, Carol. Agora sim, indo para o que vocês fazem, que é o marketing de essência. O que é preciso saber para criar conteúdos únicos que sejam alinhados com a essência de cada expert? Eu acredito que o primeiro passo é, de fato, se conhecer. Então, assim, a primeira coisa que, como eu falei, o alinhamento com o especialista não é só para a gente saber quem é ele, mas é para ele se dar conta do que ele fez até ali. Então, dali a gente tira o produto, dali a gente tira o conteúdo. Então, a gente descobre quem é ele, qual foi a trajetória dele, quais são as coisas que ele gosta, quais são os valores que ele acredita, desde da religião, se ele gosta de acordar cedo ou tarde, se ele é morcego e acorda de madrugada. Tudo isso é conteúdo. Tudo isso é conteúdo. Importante dizer então, isso. A gente vai desde a rotina dele, de acordo com os valores dele, até de fato, a técnica. Né? Então, assim, a técnica, no fim das contas, dentro do marketing de essência, ela é a consequência, né? Ela é a consequência. O que ela trouxe aqui é extremamente importante, é algo que a gente vê muito pouco no digital, que é a questão de trazer os ritos, trazer a rotina, trazer a frequência do especialista, para que a gente consiga criar relacionamento e, consequentemente, a venda seja um fator banal, seja uma consequência, seja o final da jornada. Por exemplo, a especialista do brigadeiro, ela curte muito malhar, ela curte fazer a marmita fit dela, como ela também curte passear com o cachorro dela. Tudo isso é mostrado nos stories durante a manhã. Isso. A galera cria relacionamento, a galera pergunta como é que ela faz o feijão dela. Não tem nada a ver com brigadeiro. Nada. Só que a venda tá toda ali, tá intrínseca. Quando eu me sinto mais íntimo de ti, eu tô mais propício a entrar no teu checkout. Com certeza. E isso não tem nada a ver com você dar bom dia, boa tarde, boa noite para uma pessoa que lhe mandou direct. Não.
vai se criando uma comunidade através do seu dia a dia. Elas vão fazendo parte daquilo, né? É uma coisa que, assim, dentro do digital, as pessoas ainda, como você falou, venda muito sem aparecer. A gente sempre defendeu que... Não sou fã disso. Que não, porque dentro da confeitaria se muda muito de produto, né? A gente tem uma moda dentro da confeitaria, essa é a grande verdade. Então, se a gente fosse para fazer conteúdo em cima do produto, daqui a 6 meses esse produto não vai dar mais para vender. Então, a gente escolheu vender a pessoa ou especialista. Independente do que ela venda. Isso é muito louco, porque é exatamente o que a gente tá vivendo hoje em É o dia, movimento né? É o do lance da mercado. influência, de ser influente da sua própria marca. É o movimento do mercado atual. Movimento. A gente tem um movimento dentro desse projeto, que é o movimento das brigadeiretes. É. A brigadeirete é a profissional empreendedora que vive dos brigadeiros, né? E transforma a realidade não só dela, mas do esposo, dos filhos. E a nossa comunidade é muito forte e isso gera, como a gente já conversou, um LTV bem robusto. A gente chegar a vender 3, 4 vezes para a mesma pessoa. Olha isso, cara. É. Isso é impressionante. Né? Quantos experts vocês trabalham hoje? Hoje são 4. Fica à vontade, irmão. Hoje são 4. E quanto tempo elas trabalham com vocês? Vocês trabalham juntos? É uma relação duradoura já, né? É. A gente tem expert desde 2021. Que é uma coisa Que tá rara até também. agora. Essa relação de coprodutor e expert por tanto tempo. Antes era bem mais volátil. Muito. Teve gente que a gente gravou aqui e aí passou 1 mês, 2 meses. Não tá mais, aí fica eu e a Carol com a cara, tipo... E aí o podcast nem saiu, né? Não, já teve situações meio Olha, o estranhas. offcast, como eu costumo dizer, é muito engraçado. Mas assim, já chegou pra vocês alguma expert, ou não sei, vocês prospectaram alguma expert que de repente vocês viram potencial, mas aí depois das entrevistas, mesmo assim, não rolou de fazer ou desenvolver algum produto? Como é que vocês lidaram com isso? Fale. Tem história. Ela rouba... Rapaz, complementando o que o Pedro falou, tem um amigo meu, Arthur, que Arthur costuma dizer um termo no digital que é o VU, é o vida útil. Diz que o especialista ele tem VU de 2 anos. Depois de 2 anos acaba toda a relação e começa, feito casamento, começa a se romper. Mas essa pergunta é bem legal, porque já teve vezes da gente fazer a entrevista, a gente vê que não dava certo E você... e eu continuar. Exatamente. Mas a Elaine já sabia. Já. Não, tem hora que eu bato o olho e eu digo, essa não dá. Vai dar merda. Mas vai. quais são os pontos que fazem você concluir que não vai rolar? Carol, Não teve fit. Vê, tem uma coisa dentro da agência que é uma coisa que a gente bateu o martelo desde o início, que são os valores aclopados com os nossos. Legal. Então, assim, quando eu vejo que os valores dessa pessoa não batem com os meus, eu já digo, em algum momento, ela vai fazer alguma coisa que ofenda a gente. Então, assim, desde o respeito, desde a fala. Então, hoje em dia, a gente, em uma entrevista, dá pra você saber quem é essa pessoa. Através da fala dela, do comportamento dela. Enfim, geralmente a gente não procura especialista, geralmente a gente é procurado. Sim. E mesmo quando a gente é procurado, a gente procura estar na régua de baixo, tentando ouvir e entender o momento daquele especialista para ver se realmente se encaixa. Se a gente sentir um tom de arrogância, uma soberba, tipo, quero mudar de vida, quero que você seja meu próximo caixa eletrônico, bate um pouquinho. E às vezes acontece, como o homem é teimoso, de, velho, eu vou pra ver o que é que dá. São Tomé. E aí, velho? Nossa. É atropelo em cima de atropelo, muitas vezes desrespeito. Então, a gente gosta hoje, a gente tem esse orgulho de dizer que a gente tem especialistas desde 2021, né? O projeto do Brigadeiro, por exemplo, foi nosso lançamento, nosso primeiro lançamento foi em setembro de 2021, lembro como se fosse hoje. Na época a gente investiu R$18 mil, voltou 721 mil, né? Sem recuperação de venda, que na época a gente não executava tanto. Não. Um lançamento bem enxuto, com a equipe de 4 pessoas. Então, de lá pra cá, a gente vem crescendo e hoje as meninas já chegaram até a aparecer na Ana Maria Braga e a gente vê que é fruto de um trabalho que a gente vem alimentando há muito tempo. Sim. Mas tudo isso por quê? Volta pra história de casamento. São pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente alimenta um carinho. Boa. Agora, Marcelo, é interessante você ser expert dentro de um nicho e depois se tornar coprodutor
de um expert do nicho Uau. que você também atuou, não é? Isso é uma super experiência. Até Puts. porque você entende exatamente o outro lado da moeda, né? Além de entender o outro lado da moeda, você entende da técnica também, Sim. né? Porque, assim, eu acompanho o especialista desde a concepção do produto. Então, a gente vai desde a concepção do produto, que vem da entrevista até a gravação. Então, na gravação, eu tô lá. Eles me chamam de a diretora. Então, eu tô lá dirigindo toda a gravação para realmente alinhar com elas. Então, a gente já... 99% das especialistas da gente são cruas. Então, elas nunca gravaram. Então, a gente vai fazer todo esse treinamento para elas gravarem, para elas aparecerem. Olhar para as 3 câmeras, saber para onde aponta. Isso. É o lance de ser a persona transformada, porque você sabe exatamente que comunicação usar com elas, como treinar, como direcionar, né? Inclusive, uma dúvida que eu fico. Vários coprodutores muito grandes, eles chegaram e falaram que eles não costumam gostar de trabalhar com um expert que já vem muito gigante. Vale muito mais a pena eles encontrarem uma pessoa que tem potencial e ir lapidando essa pessoa do que já pegar uma pessoa que tá pronta, cheia de vício, cheio de ego. Então, vocês falaram, né? Muitos dos experts que vocês trabalharam começaram pequenos. Sim. Então, como é que você faz, por exemplo, para construir um posicionamento para essa pessoa que não tem experiência, às vezes nem tá na cabeça dela? Através do marketing de essência. Através do marketing de essência. É fazendo ela enxergar primeiro o potencial que ela tem. Porque a maioria delas não se enxergam, né? Nunca se enxergaram. Não. Nunca se enxergaram como grandes profissionais nacionais. A gente tem uma grande feira da confeitaria, que acontece 2 vezes no ano, e as nossas especialistas antes iam para Tietá. Isso. E hoje elas fecham corredores tietadas. Né? Então, primeiro é a gente fazer com que elas se enxerguem com isso. E segundo, que ativar o merecimento. Né? A gente estava falando aqui muito de desenvolvimento pessoal. Ativar o merecimento de pessoas que antes tinham uma vida bem humilde, mas que hoje podem, além de poder transformar de outras pessoas, podem transformar a delas como um todo. Isso. Né? Tem uma coisa que a gente... todas as vezes que eu estou fazendo um treinamento com elas, que muitas vezes no início elas nem sabiam que estavam sendo treinadas, era fazer com que elas visualizassem a vida do aluno delas. Então, toda vez que a gente vai fazer um pitch, né, uma oferta final, eu faço a mentalização para que elas vejam o aluno transformado, o aluno já dando depoimento, o aluno já tendo o sonho dele realizado através do que ele aprendeu. Então, isso dá todo o gás para que elas tenham a energia máxima e possam dar o melhor naquele momento. Então, isso é alimentado diariamente. Fantástico. Agora, pensando nas entrevistas, né? Que eu imagino que essas entrevistas sirvam para você extrair cada vez mais a essência dessa expert. Você consegue, numa entrevista, extrair esses pontos principais para, a partir dali, você criar um produto, uma narrativa, o posicionamento dessa pessoa nas redes sociais? Quanto tempo dura essa entrevista? Como é que funciona na prática? Boa pergunta. Já teve entrevista que durou 40 minutos. Já teve entrevista que durou 5 horas. Foi. 5 horas? Já teve 5 horas. 5 horas. 5 horas. O que rola lá dentro? Rola... Chororô. É tipo uma imersão, então, né? Rola... Como eu falei, rola desde o nascimento. Tem delas que vai desde o nascimento. Que é pra... Hoje, depois dos treinamentos que eu fiz, eu aplico desde a hora que ela nasceu, assim. Até os dias de hoje. Porque eu preciso entender qual foi a trajetória dela para pegar o máximo dela e explorar aquilo. E também saber quais são os traumas delas para eu não bater ali de frente. Na narrativa, né? Muito importante. Isso. Caraca. Então, às vezes, tem uma frase que eu falo Por isso que você muito... falou que era psicóloga lá na Limusine também, né? Tem uma frase que eu falo que é assim: a sua persona é você no passado. A sua principal persona é você no passado. Então, se você foge dela, você está fugindo do seu público-alvo. Então, eu faço nessa entrevista elas enxergarem quem elas eram, qual foi a trajetória que elas caminharam até chegar onde elas estão hoje. Tudo isso é retratado no lançamento, na narrativa do lançamento. Então, a gente, por exemplo, fez um lançamento agora no finalzinho de 2023, que o nome do lançamento era Brigadeirete do Futuro. A Brigadeirete do Futuro vinha com toda a narrativa de como as meninas eram no passado, quando elas vendiam num tabuleirozinho, numa banquinha bem pequenininha,
como elas estão no presente e como elas estarão no futuro. E a do futuro era justamente a aluna. A aluna. Então, a narrativa do futuro, então a gente traz uma identidade visual bem futurista para poder acompanhar. Como a gente já trouxe a Brigadeirette na Copa do Mundo. E na Copa do Mundo a gente fez um lançamento dentro da Copa. Dentro da Copa. E a gente colocava a blusa delas. A blusa delas, elas são 3 meninas. E aí vinha a data 8 do 10 e a outra camisa é hoje. Elas de costa com um terno de futebol. Então, é outra coisa que a gente explora bastante. Que vai estar dentro da essência. É a narrativa. Contar uma história para que o pessoal consiga se envolver e se veja lá dentro. É o que a Elaine falou. Eu quero que tu veja teu aluno dentro da parada. Como se ele não consegue se ver, se você só quer vender. Isso, cara, eu concordo completamente com isso. E como é uma coisa, parece óbvio, né? Só que realmente é o que muda o jogo. Isso muda até a forma como o próprio especialista enxerga o público dele. Isso faz com que ele olhe com um olhar mais humano. E, tipo, ele enxerga a persona que ele foi. E aí ele pode ajudar. E isso muda tudo, cara. E tem uma coisa que a gente faz muito interessante em sentido de persona, de público-alvo, que são as pesquisas durante o lançamento. Então, no início, essas pesquisas, bem no início, essas pesquisas eram só pra gente. E aí a gente deixava uma pergunta só, lembra? A gente deixava uma pergunta que era assim: esse espaço tá aberto para você. Escreva aqui o que você quer que a fulana, que era a especialista, leia. E aí vinham textões contando a história e tal. A gente fazia um compilado de todos esses textos e dava para ela na semana do lançamento. Ó, é por isso daqui que você tá lançando. A gente via que algumas delas queriam ler, mas outras diziam, dane-se. Outras a gente... Essas e aí já sabem. Onde vem o feeling de querer continuar com uma pessoa dessa trabalhando ou não. Valores e tudo mais. Eu tô trabalhando por outra pessoa. Caramba, vai dar bom por outra pessoa. Meu porquê tá mais resolvido do que o dessa outra pessoa. Isso. Mas tem 2 pontos da estratégia de vocês que me pegam. A primeira, que eu gosto muito, acho que a gente tá vivendo um momento no digital que as pessoas, elas principalmente não querem se sentir enganadas. Isso. Porque já teve tanto golpe, tanta coisa errada, que quem tá do outro lado, o cliente ou o lead, ele já tá, assim, com o pé atrás. E venda, todo mundo aqui sabe que é confiança. Então a primeira coisa da estratégia de vocês que eu gostei é que a pessoa, ela entra sabendo que vai ter uma venda no final. Sim. No caso do Marcelo e da Aline, tipo assim, quando a gente vai no lançamento da Apple, de um celular novo, a gente não vai, tipo assim, o que será que vai rolar aqui hoje, né? Você já sabe que no final vai ter uma venda, então você tá disposto a ser vendido, tá? Então me mostra aí se eu quero mesmo, deixa eu experimentar pra saber se eu quero. Então não tem aquela firula pra convencer a pessoa no final, cheio de gatilho. Não, a pessoa já chega no final do lançamento de vocês praticamente comprado. Essa é a primeira coisa. Comprado. Isso gerou mais de 54 lançamentos com conversão de 5%, quando o mercado vem convertendo 1%. 1,5%, estourando 2%. A gente porque abre o cara vai pronto. com a galera perguntando qual é o preço. Qual o preço? Isso é incrível, cara. CPL1, qual o preço? E por quê? A gente tem algumas ações que vão maturando esse lead, por exemplo. A gente sabe que a gente trabalha com um público que tem ali um Nubank de R$ 1.500 muitas vezes, e que, consequentemente, tem que se programar para poder comprar aquele produto de 600, 700, 800. Então, o que é que eu faço com ela? Uma rifa. A gente faz uma rifa 14 dias antes da abertura do carrinho, para que esse lead vá vender rifa e, consequentemente, com o dinheiro dessa rifa, ela consiga comprar o curso. O que é que isso estimulou? A venda do cartão mais Pix. Então, a gente teve uma porcentagem de 25% de compra nos últimos lançamentos de cartão mais Pix, justamente porque ela junta o dinheirinho da rifa e o resto do crédito que ela tem no cartão, junta os dois e compra o curso. Então não é só vender, é você dar alternativas para que esse lead consiga entrar no seu projeto. Que massa. Isso é muito legal. E a segunda coisa que me pegou bastante é exatamente essa questão do marketing de essência. Porque hoje, o produto ele pode ser fantástico, mas as pessoas compram pessoas. Elas compram a transformação, elas querem ser como aquelas pessoas e ter habilidades semelhantes com aquelas pessoas. Mas eu vejo que muito coprodutor não toca nisso, na essência do expert. É trabalho, né? É isso, eu queria entender como é que vocês chegaram a essa conclusão, porque o marketing de essência mudou o jogo de vocês praticamente, né? Desde o início. Na verdade, assim, o marketing de essência, ele tá comigo desde quando eu era especialista. Total. Né? Então... E desculpa interromper, amor, mas essência, quando a gente diz, não é sempre ser aquele docinho, né? É aí onde surge. A Elaine sempre foi um expert que batia no peito do lead. Era.
Dizia, minha filha, pelo amor de Deus, tome jeito de gente, acorde, levante da cadeira, vamos fazer alguma coisa. Ela chutava muito. E foi até uma das perguntas. Como que a gente fez para poder colocar muita gente num nicho só e, consequentemente, ter sucesso com todas? Se a gente fosse vender somente o produto, a gente teria que vender o eu de cada um ali. Sim. E o eu era muito diferente delas, né, amor? Muito. A pessoalidade de cada uma é que fez o sucesso delas, né? Então, assim, desde quando eu, como o André falou, eu era grossa, eu era estúpida, eu não dava pra ser florzinha, eu botava doma, roupinha rosa, roupinha mais... Pra disfarçar, de fato. Era o meu posicionamento de imagem, era todo voltado pra eu ser. Mas quando eu abria a boca, só ficava quem era pra comprar. Não ficava outra pessoa. E aí, quando a gente pegou especialista, a gente tava numa era de que as pessoas se montavam num posicionamento de vestes para passar aquilo. Então, era uma inverdade, era uma verdade comprada para fazer as pessoas serem enganadas. Então, a gente pegou e disse, caramba, eu não gostava daquilo. Eu dizia, eu sou a verdade. Então, se a minha casa era lascada, eu mostrava a minminha casa lascada. Se eu tinha filho, eu mostrava meus filhos. Olha, eu vou fazer live agora, mas meus filhos estão ali trancados, eles não podem falar um pio. Entendeu? Vamos lá? Inclusive, quem é que vive isso aí também? Comenta aqui embaixo. Aí começava. Meu filho tá aqui gritando. Nananana. Então, era isso que a gente ia puxando a realidade. Porque a minha realidade era a mesma da delas. Então, isso é muito de não esconder a sua verdade. Eu acho que o marketing de essência é você assumir quem você é. Então, eu fiz elas assumirem quem elas eram. Com fraquezas. Com fraquezas, com vulnerabilidades. Então, hoje, quando elas estão cansadas, elas dizem, eu tô cansada. Quem é que aí tá cansada? E elas começam no direct. Eu tô exausta. Não sei. Como foi o seu Natal? Porque o meu, eu tô quebrada. Eu preciso de uma semana de descanso. Porque a gente tá vivendo numa era onde as pessoas fazem um glamour, né, da vida. Porque eu tenho que me lascar, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aguentar. Não, não é isso. Você tem que ser você. Você tem que respeitar o seu limite. Então, a gente respeitava muito o limite delas. E também todos os gostos, né? No sentido de, tipo assim, André, a gente tem especialista que só fazia as 3 CPLs. Ok, as 3 CPLs. Mas, vocês vão detonar nos stories, beleza? Beleza. Vocês vão detonar no Reels, porque vocês são muito boas em Reels. Então, a gente vai atacar nos Reels. Então, isso é muito do aceitar qual é o máximo delas. E respeitando o mínimo. E principalmente vender verdade, né? Foi um lema que a gente colocou na agência. Só entrava na agência 2 fatores. Primeiro, a pessoa não poderia estar financeiramente lascada. Porque eu não poderia ser o caixa eletrônico dela. A vulnerabilidade dessa pessoa não poderia ser... Não pode ser o dinheiro. Né? Não poderia ser a grana. Lógico, a pessoa pode ter dificuldades, mas eu não poderia ser o safe dela. E a segunda era vender verdade. Eu não posso te ensinar, fature 10 mil com brigadeiros, com bolo, com o que quer que seja, se nem tu fatura. E isso é o que satura um pouco do mercado digital e muitas vezes tem uma incredibilidade do público. Lá vem mais um curso. Fulano nem faz isso, mas fulano ensina a fazer. É o vendedor de curso que fala. E foi uma coisa que a gente sempre tentou abominar. O cara tem que viver aquilo na realidade. Nossa. Isso é muito legal, que também traz o lance de quando você está à frente de um movimento ou de um nicho, se posicionando como formadora de mercado, porque você mudou ali o nicho de confeitaria para esse lance do empreendedorismo feminino. Sim. Você precisa ter esse posicionamento forte, né? Não tem como você ser um líder de um movimento se você não expor as suas vulnerabilidades e principalmente as suas opiniões. E é por isso que às vezes eu acho que a galera gosta de tomar uma porrada. A galera gosta de uma pessoa que tenha coragem de dar umas porradas na cara. Eu mesmo adoro. Amo tomar porrada. Mas sabe que, assim, essa é a principal, assim, dor. Sim. Porque quem dá porrada também leva muita porrada. Eu levei muita porrada. Tem que assumir o posicionamento. Eu levei muita porrada, assim. Eu lembro que as primeiras vezes dava vontade de realmente se trancar no quarto e só chorar em formato fetal, né, amor? E ele pegava e fazia, bora! A gente ainda tem um lançamento. Por quê? Porque os haters, tem que ter estômago, Chama né? de doida, diz que não é isso, que não existe, cadê a receita? Quando ela ainda começou, foi justamente esse posicionamento de dizer, velho... Não é só receita. Se você colocar no Google, tem mais de 1.200.000 receitas de bolo. Aqui você vai procurar muito, vai achar muito além disso. É a precificação, que é o fluxo de caixa, que é o marketing, que é a entrega. Enfim,
É tudo que o mercado não oferecia na época. Nossa. Porque, assim, os lançamentos da gente, os meus primeiros, eles não... A base não era receita. A receita era um bônus. Então, você comprava o curso, mas a grande base do meu lançamento não era a receita. Eu fazia bolos lindos, tudinho, mas a base era seja empreendedora. Receita não vai lhe manter no mercado. Então, eu ensinava a se posicionar, eu ensinava a precificar, eu ensinava a virar realmente uma empresa. E isso foi chamando a atenção das outras experts procurarem a gente. Total. Então, Não vai entregar bolo de camisa de vereador. Coloque seu avental. era bastante. Saiba se portar. Era muito legal. Era. E tudo isso que eu ensinava, falando da essência, era do que eu tinha vivido. Então, tipo assim, eu comecei a me portar como uma pessoa mais arrumada para entregar meus bolos porque eu recebi um olhar atravessado de um cliente. É mesmo? Sim, sim. Eu lembro como se fosse hoje e agora. A primeira vez que eu fui entregar um bolo, eu tava vestida com roupa de casa. Chegou puta. E eu fui entregar na porta de casa e o cliente olhou assim. Olhou pro bolo como se ele dissesse assim, foi você que fez? E eu entrei já lacrimejando. Eu olhei pra André e fiz, amor, o que foi? Aí eu disse, não, assim. Ele também, né? Olha como tu tá. Então, tipo assim, durante esse tempo todo, eu fui treinadora dele e ele foi meu treinador. Bacana. Então, a gente foi se moldando a uma realidade. E aí eu disse, não, então, eu, enquanto contadora de um escritório de advocacia, eu sempre estava de terninho, arrumada. Mas quando eu fui empreender, eu pensava que, vai de todo jeito. E esse também é um pensamento muito de um especialista. Total. Né? Ele acha que, eu vou virar especialista. Eu vou fazer de todo jeito. Eu vou fazer do jeito que tá aqui, tá dando certo? Então, eu vou continuar fazendo assim. Não. Cada lugar tem as suas normas, né? Dentro do digital, você tem que seguir um fluxo. Assim como na confeitaria, assim como no empreendedorismo. Então, assim, existem regras para serem seguidas. Perfeito. E As particularidades de cada Exatamente. ambiente. Agora, falando e entrando um pouco na metodologia da agência de vocês, falando um pouco sobre lançamentos, quais são as etapas que obrigatoriamente precisam ser seguidas na hora de desenhar um lançamento? Eu acho que a principal, a primeira, o 0.0 narrativa. Né? Se já existia um produto, se esse produto já existia, a gente construía a narrativa. Principalmente para o nosso nicho, que é extremamente sazonal. Então, a narrativa do final do ano é totalmente diferente da narrativa do começo, que é diferente da narrativa... por exemplo, a gente tem, geralmente em janeiro, uma baixa muito grande, porque o pessoal vai para as praias e, consequentemente, não encomenda bolo. Então, a gente precisa criar uma narrativa, e aí criamos os brigadeiros de verão. Então, o que é o brigadeiro de verão? São sabores cítricos e refrescantes para depois do churrasco. Que massa. Tipo, Tipo manga, kiwi, Manga com brigadeiro branco. Maracujá, Nossa, eu tô pronto pra comer. velho, caipirinha, mojito. brigadeiros alcoólicos, Olha. mojito. Então, o que você imaginar, o que a gente vende de brigadeiro, inclusive tá pingando aqui, toda hora vende. Enquanto a gente tá conversando aqui, o que a gente vende de brigadeiro de verão, então, respondendo, primeira coisa, narrativa, onde é que a gente vai encaixar isso? Depois, ela vai ter uma conversa bem bacana com a especialista pra gente poder desenhar toda a estrutura do PPL. Isso. Porque pra gente o lançamento se define no PPL. Em todos os Que Reels. é o pré-lançamento. Pré-lançamento, né? Uns chamam de PPL, outros chamam de... Cara, até me deu branco. Como é que o Rosé chama? É o... RSVP. RSVP. Então, são vários nomes, mas na verdade é aquele conteúdo que vai anteceder o lançamento. Toda a linha editorial dentro de Reels, carrosséis, programação dos stories diariamente. Então, sim, os stories precisam ser programados. Scriptado, não é scriptado, mas programado. Então, depois que a gente faz narrativa, conteúdo do PPL, você já tem ali 50% da parada desenhada. Todo o resto é mais estrutural. Isso. A gente costuma decidir a CPL bem mais pra frente, que é justamente o que o pessoal decide primeiro, que é aquele conteúdo das 3 aulas. A gente decide porque o lead já vai estar muito mais comprado na CPL. Na verdade, a CPL, ela vem do próprio lead captado. Os temas de CPL a gente deixa para
fazer isso bem perto da data mesmo, já para pegar da pesquisa. O que é que eles mais têm sede em aprender ou mais dificuldade? E aí, isso você vai se identifica tornar no PPL. isso. Isso, a pesquisa é nossa melhor amiga, a gente costuma dizer. A gente já chegou a definir a melhor página do nosso lançamento depois de uma leitura de pesquisa em janeiro. Quando a gente teve ali aquela quebra da eleição, Bolsonaro assumiu Lula, e aí o pessoal ficou meio que, em janeiro, ficou que, velho, será? E agora? O que é que vai acontecer? Vai virar Venezuela? Aquela conversa toda. E aí o pessoal estava buscando uma solução rápida. Foi aí que a gente viu que na pesquisa se repetia muito. Dá para vender na rua, venda pronta entrega, venda na rua. Adaptamos uma página para venda na rua em janeiro de 2023. Foi a que melhor se adaptou dentro do nosso lançamento. Então, a leitura da pesquisa é nossa melhor amiga. Dela a gente tira carrossel, a gente tira Reels, tira Stories e principalmente a CPL. É como a gente falou antes do podcast começar, você comentou que o Leandro fala que dados é o novo petróleo, Dados né? é o novo petróleo. É o que você extrai da pesquisa e você, baseado nisso você vai otimizando. Faz muita diferença, porque você sai da suposição, tipo, vou criar o conteúdo do meu CPL, mas eu nem sei o que é que minha audiência realmente quer ou precisa, sabe? Então, é uma construção que é inversa ao que o marketing digital atual prega, Sim. mas que funciona muito, cara, faz muito sentido. Agora, nos bastidores, na nossa pesquisa, vocês falaram que tem algo que vocês fazem no lançamento de vocês que remodelou o nicho de vocês, em relação à estrutura de filme que vocês utilizam. Então, como é que funciona isso? Eu queria entender melhor. Quer falar, amor? Por favor. Ó, é o seguinte, a gente conseguiu ver isso no nosso lançamento. O primeiro lançamento que a gente aplicou isso foi em fevereiro de 2021. Que, como a Elaine falou, ela era a aluna dela no futuro. Ela foi, né? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? A gente tinha histórias que quando a gente foi minar, a gente tinha história ali de um filme. Sim. De um verdadeiro filme. Então a gente fez a história da vida, a gente reproduz, a gente tem teaser de todos os lançamentos. Então vem desde o comecinho. A gente já teve, por exemplo, expert que encostava a cadeira no fogão para poder segurar a porta do fogão para poder assar o bolo dela, porque ela não tinha condição de comprar outro fogão. Caramba. A gente já reproduziu isso. E hoje a pessoa tem 3 lojas gigantes em Recife. Como a gente já teve também expert que começou a vender trufa numa bolsinha. E a gente reproduziu ela com a bolsinha na mão, indo para a faculdade para poder pagar a faculdade dela através dessas trufas. Sim. Então, todo esse percalço, passando pelo produto, gerando identificação, gerando feeling. Então, a gente sempre tem aquela reação no final do teaser. Caramba, tô chorando, meu Deus, essa sou eu. Caramba, eu não sabia, eu pensei... Porque elas vêm hoje, elas com big lojas, se vestindo muito bem, com carro importado, e dizem, pronto, elas são herdeiras. Mas, na verdade, não, elas passaram pão que o diabo amassou. Então, a gente precisa retratar isso para que elas consigam ter espelhamento. Se eu não tenho uma pessoa para me espelhar, consequentemente, eu não consigo comprar dela porque eu não vejo identificação. Perfeito. A narrativa é tudo, né, gente? Total, Sem narrativa. incrível. Outro ponto que vocês trouxeram aí, até no começo do podcast, foi a estratégia que vocês usam de pré-inscrição, né? Sim. Como é que funciona isso? E por que tem feito tanto sucesso para vocês? Cara, a pré-inscrição é justamente... A gente estava conversando aqui ontem sobre a questão do Latam. Os lançamentos no Latam, eles estão vivendo o que a gente estava vivendo ali em 2017, 2018, com um lead mais barato, com aquela surpresa de que vem um curso no final. E isso é muito legal. Eu estava falando até com a Elaine ontem, eu disse, amor, é tão gostoso a sensação do Latam, e ela dizendo, obrigado, tal, por esse conteúdo, cara, que massa, que foda. E vem um curso no final, meu Deus. Cara, absurdo, eu não acredito. Aqui não. Aqui o cara já sabe que vem um curso no final. Então, se ele já sabe, por que não eu mostrar que o meu é o melhor? Isso. Cara, não se inscreve em lugar nenhum. Faz a tua pré-inscrição e junta a tua grana, porque no dia, supondo, 20 de fevereiro, o projeto Brigadeiro Sem Drama Pro vai abrir as portas da primeira turma do ano. Ou seja, eu já digo para ele a data que vai abrir. Eu já digo muitas vezes nos meus criativos, já mostro vários depoimentos de alunas que já superaram a Roma e, consequentemente, estão chamando ela para vir viver isso também. Como eu já digo também, todas as dores que eu acabei de ler na pesquisa. Se você que hoje é refém da CLT, busca trabalhar da cozinha de casa, vê o crescimento do seu filho
e principalmente, que é uma palavra que se repete muito na pesquisa, ser reconhecida, não só no mercado, como também pela família, porque pela família ela já é um peso morto. São mulheres desacreditadas. Então, eu busco, dou desejo, objeção, no final faço um CTA para pré-inscrição. Então, se pré-inscreva e salve essa data, afinal, no dia X, a gente vai abrir a turma XPTO. Entende? Então, é bem direto. A gente nunca leva o lead para o evento. A gente leva ele para a data da abertura do carrinho. Essa é uma grande dúvida, até quando os alunos da gente entram na mentoria da gente. Né? Eles falam assim, o salve essa data, vai para o primeiro dia do CPL ou para o dia da abertura do carrinho? Para a data da abertura do carrinho. Essa é a única data que o lead tem que gravar na cabeça. Tanto é que a gente faz as lives de aquecimento no mesmo dia da semana que vai cair essa data. Para que ele se acostume. Para que ele se acostume. Então, tudo é muito pré-meditado, de fato, para que o lead se encaixe naquele mundinho da gente e só venha no dia só pronto para com o cartão na mão. Muitas vezes ele já vem comprado mesmo. Ele né? já vem comprado. Na CPL1, tanto que a gente tem um comparecimento que não é o maior do mercado, mas quem está na live compra. E quem não está na live, consequentemente, a gente tem mais compras do que o pessoal que estava na live. Porque o cara já está sem paciência, às vezes, de esperar esse CPL, de assistir tudo. Ele só quer o link de compra, ele já tá mega decidido. Não, tem dias que, assim, por exemplo, a live é 7 horas da noite, dá 6 horas da noite, e aí a galera os administradores dos grupos começam a receber. Já liberou o link? Pode liberar o link? Porque eu não vou poder participar da live, mas eu quero ser uma das primeiras. Porque não é só querer comprar, elas querem ser uma das primeiras. Afinal, as primeiras têm mega vantagem. Então, é outro trem que a gente trouxe para o empreendedorismo digital, enquanto todo mundo só dava para as primeiras uma mentoria. Você vai ter o encontro de mentoria em grupo. Eu digo, velho, elas já vão ter um curso comigo. Com elas, né? No caso, com a especialista. Ela vai ver a especialista todo dia. Ela vai abusar da cara da especialista. E ela ainda vai ganhar uma mentoria de bônus. Não. Aí a gente chama de bônus água de salsicha, esse. É o bônus que não influencia em nada. Não. Então, a gente manda recebidos. Recebidos. Legal. Então, tem recebidos para as primeiras 20, aí tem recebidos para o sorteio até meia-noite, então aí a gente vai ancorando prêmios. E urgência. Essas são as doçuras da sofisticação de mercado, né? Ninguém exatamente. mais quer eventos, que a galera já sabe que você vai vender alguma coisa, então me manda logo isso. E aí ele vai sendo convencido na narrativa, isso é fantástico. Legal. Agora eu já caí na bio de vários experts, e aí tem ali o link na bio, que geralmente me leva para um Typeform para eu poder preencher algumas coisas e cair numa pré-inscrição. Mas, por exemplo, dentro desse formulário, o que é que tem de conter dentro dele? É só um e-mail para inscrição, ou tem de ter perguntas para qualificar? E vocês usam outras ferramentas, tipo assim, outros formulários, Typeform é a melhor opção? Boa pergunta. A questão da pré-inscrição é o seguinte, além desse contato, falando para ele a data que vai abrir, Certo. porque o pessoal fala, hoje já está se usando bastante, 2020 não tinha essa. Não. A data que vai abrir alunos, dores, desejos e objeções, quando ele vai para uma página de pré-inscrição, como que é uma página de captura hoje? Você vê ali o que é que vai rolar no evento e você coloca seu e-mail e você vai para um grupo. A página de pré-inscrição não, é uma página de venda sem o preço. Então ele vai ter todo o conteúdo do curso, para quem para quem não é para você que é uma confeiteira iniciante, nunca pegou no bolo, é para você que tananã. Tem todo o FAQ, tem a data que vai abrir, tem a bio, tem um vídeo teaser mostrando tudo que vai rolar dentro do curso, ou seja, ela meio que já se sente parte. Para completar, quando ela termina o cadastro e vai para o grupo, ela ainda recebe um trem chamado aula degustação. Isso. E para ela receber essa aula de degustação, ela passa por uma pesquisa, que aí é o Typeform. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente mostra uma das coisas que a gente mudou há um ano e pouco. A gente adicionou que foi a história do especialista ali dentro, contando um pouquinho da trajetória, já para ele entender um pouquinho quem é o especialista. Porque muitas vezes ele chega por conta de um tráfego pago, uma propaganda. Então, ele passa por aquela pesquisa para depois receber a aula de degustação. A aula de degustação é justamente o fator dele se sentir dentro. É tipo você fazer um test drive numa concessionária. Isso. É diferente você fazer um test drive e você ver o carro na internet. Sim, total. Então você entra, você vê a montada do carro, você vê o teto solar, você vê, enfim, o ar-condicionado. Na aula de degustação é uma aula tirada de dentro do curso, para ela sentir
qualidade de áudio, qualidade da imagem, sentir a didática do especialista e, principalmente, ser captada para essa pesquisa. Então, o índice de pesquisa aumenta para 45%, 50% com a estratégia da aula degustação. Respostas, né? No final do fluxo, a gente capta ela organicamente. Porque no final do fluxo eu digo, ó, e além de receber a aula degustação, você vai estar dentro de um grupo de mulheres que querem empreender junto com você. Clica aqui, então, eu tenho 3 coisas que essa aula degustação. Conscientizo da... Isso que eu ia perguntar. Pois é, eu tenho 3 coisas, a gente chama de triplo X. Conscientizo da... Da data? Da data. Da data não, da... Cara, como é que chama? Do jeito que a pessoa ensina, meu Deus? Da metodologia. Metodologia, perdão. Boa. Conscientizo da metodologia, capto mais respostas na pesquisa e capto o aluno para minha pré-inscrição. Perfeito. Que top. A construção da aula degustação já é intencional ou é uma aula que existe já no curso e aí vocês pegaram e... Se for, é melhor. É, né? Se for, é melhor. Mas digamos que não seja. Cara, não gravei uma aula para isso. Porque qual que é a pegada de uma aula de degustação intencional? Eu posso fazer seeding nela o tempo todo. Isso. Ó, isso aqui é um recheio, mas é só um recheio dos 20 que tem lá dentro do meu curso XPTO. Então eu posso fazer seeding o tempo todo. Seeding seria aí plantando a sementinha. Plantando a sementinha do poder, exatamente. Mas digamos que eu não faço. Eu posso fazer uma gambiarra e fazer um recorte no final e encaixar dentro daquela minha aula e subir ela no YouTube, dizendo, ó, isso aqui foi 1% de tudo que você vai viver no projeto XPTO. Então, aqui embaixo vai ter um link, faça a sua pré-inscrição. Meio que fazendo um seeding menor, mas se for intencional, melhor ainda. Boa pergunta. Legal. Fantástico. Agora, imaginando que vocês fizeram aí as entrevistas, desenharam um lançamento perfeito, fizeram a estratégia de pré-inscrição e lançaram, abriram o carrinho. Como é que vocês fazem o debriefing nesse momento para entender o que os resultados trouxeram, o que precisa melhorar para o próximo? Como é que é feita essa parte pós-lançamento de vocês? Tu fala referente a quais melhorias trazer no Isso. próximo. Beleza, primeiro é entender se expectativas que foram criadas foram atendidas. Já aconteceu bastante de as meninas ficarem mega satisfeitas e eu dar um mega piti. É mesmo. Já aconteceu. No início ele era assim. No início eu era assim. Porque você setava ali um valor específico de expectativa de faturamento e não alcançava. E mesmo assim estava muito bom para elas. Isso, lançamento Entendi. que o mercado já consideraria grotesco, conversão de 4%, ruas 10, e mesmo assim eu dizer, velho, dava para mais. Então acho que primeiro alinhar expectativas. A Elaine sempre faz, ela pode falar melhor, o que a gente vai fazer a partir daqui. Depois que ela faz o debrief inteiro, que ela apresenta e tananã, tem uma paginazinha que vai, o que é que vamos fazer a partir daqui? Porque o que acontece muito com o especialista? Terminou o lançamento, papel. Tchau. Não que não deva acontecer, deve acontecer. Alguns dias de descanso, cara, tem que ter a recompensa, senão o cara só vai trabalhar para isso. É verdade. Ela tem que ter uma recompensa, ela tem que ter pelo menos uma semana numa praia, num hotel, em algum lugar que ela queira, ou até assistindo a Netflix dela em casa sem ter nenhuma obrigação, uma vez que a gente já tem um banco de conteúdo ali gravado. Mas, a partir disso, aí começa de novo, amor. Cronograma. Eu costumo dizer assim, que vocês têm 2 semanas de folga. Depois disso, a gente já começa tudo de novo. Porque, como o André falou, o PPL da gente resolve o nosso lançamento. Então, o PPL, ele não tem fim. Ele é infinito. Ele é infinito. A gente dá uma pausa de 2 semanas depois do lançamento. E aí, logo a gente já começa. Então, assim, fazer com que elas entendam, principalmente esse descanso para retornar, principalmente mentalmente, é essencial. Porque no lançamento a gente precisa muito delas. Mas a gente também precisa entender que elas precisam descansar para depois a gente voltar de novo. Então, por exemplo, a gente acabou um lançamento, a gente tá voltando agora. Lembra que a gente falou? Tá voltando agora e a gente volta com ações menores para elas já irem se acostumando com o fluxo para quando chegar no lançamento elas estarem no ápice. Então, a gente faz o debriefing de resultado, mas antes do debriefing, antes de abrir carrinho, a gente sempre faz esse alinhamento de expectativa. O que é que tu espera como especialista, principalmente no primeiro lançamento. E às vezes que não foram feitas isso, como especialista, também teve piti, né? Já teve? Já. Esse aí eu não comi, não, então. Já teve.
Porque, assim, a especialista achava que ia bater 1 milhão. Não era nem 100 mil. Ela achava que ia bater 1 milhão. Rapaz, eu não lembro não dessa, não. Depois tu me conta, então. Jura E tu? ela ficou meio emputecida. Então, assim, alinhamento de expectativa com o especialista primeiro. E depois, o que foi feito. E aí, assim, eu gosto de colocar até não só, tipo assim, fizemos X faturamento. Tem uma página que eu digo assim, ó, foram 1.000 e tantas vidas que conseguimos alcançar para transformar a partir daqui. Legal. Então, a partir daqui, você vai ter essa responsabilidade para fazer com que elas atinjam a meta delas. Então, quando a gente alinha o produto, a gente alinha também a trajetória que o aluno vai passar. Então, a meta do especialista é fazer com que o aluno saia do ponto A ao ponto B. E aí, a gente já coloca uma métrica, ó, entraram 500 pessoas. Eu quero aqui, pelo menos, 100 depoimentos. Então, ela vai ter que, naqueles 3 meses, porque o ciclo da gente é de 3 em 3 meses, então, ela vai, naqueles 3 meses, alimentar aquela galera para que ela gere depoimento, para que a gente possa trazer esses depoimentos, essas transformações para um próximo lançamento. Porque tem muito no digital, aquele especialista que usa o mesmo depoimento, sempre. A gente não, a gente tem esse trabalho. Nunca repetiu a metralhadora de prova. Nunca. E a metralhadora de provas é exatamente vários depoimentos, né? Trazendo aquelas dores. Diferentes narrativas de histórias de mulheres que se superaram. Exatamente. Legal. Então, Que a gente faz essa meta com elas, para elas irem se acostumando. E dentro disso, a gente vai colocando desafios, dentro das comunidades de aluno. A gente vai ajudando também o especialista, porque também a gente vê muito no mercado que é tipo assim, abrir o carrinho, tu se vira daí que a gente se vira daqui. Então, não é muito isso. Então, a gente tem um suporte que ajuda ela. Eu ajudo elas a criarem conteúdos para dentro da comunidade, porque para a gente ter mais vendas de quem já comprou, a gente precisa deixar a pessoa quente. Uhum. Não é só deixar a pessoa quente até comprar. Não, a gente tem que continuar vendendo experiência, e isso faz parte Isso é importante. Ano passado a gente teve 808 mil reais de vendas de pessoas que já nos compraram. 808 mil reais. Ah, isso somente com a brigadeirinha. Então, esse é um fato importante, porque a galera vende e esquece do coleguinha e só quer o próximo cliente, o próximo cliente, o próximo cliente. E é muito mais fácil você vender para quem já comprou. para quem já comprou. E é muito fatídico, é muito recorrente a gente escutar da galera: comprei tal curso, tô arrependida demais, eu não sei se eu invisto nesse de vocês. Quando vai ver, o lead foi jogado lá, o lead não, que já era aluno, foi jogado feito saco de batata lá. É. Entendeu? E o que a pessoa não entende também é que não só é mais fácil você vender para quem já comprou, mas é muito mais saudável, porque Isso. não existe custo de aquisição, né? O que você gastou para trazer aquele lead já foi gasto, Exatamente. agora tudo é lucro. Isso é um detalhe importante, foi esses 808 mil com custo de aquisição zero. Então foi 800 mil líquido pra Líquido, no Perfeito. bolso. No bolso. É muito legal quando a gente senta, eu e a Carol, a gente tá aqui já 2 anos praticamente, né? A gente vê com clareza a evolução do mercado, quais são as É tendências. maravilhoso. É muito legal isso. E o que a gente consegue enxergar com clareza é que a gente tá vivendo um momento em que, se você não utilizar o rosto para trazer credibilidade, se você não se importar com o aluno, com a entrega do produto de verdade, não tem mais como ficar no mercado. A não ser que seja para dar golpe, e tá acabando cada vez Tá mais. acabando. Até o golpe tá acabando. Até o Até o golpe tá golpe. ficando complicado, cara. Então isso é muito legal. Eu fiquei com uma dúvida aqui, que por exemplo, a gente até comentou disso um tempo atrás aqui no podcast, que vocês trabalham com experts que são do mesmo nicho ali, né? Sim. Como é que... E aí vocês falaram que cada uma é uma, cada essência é uma. Mas já aconteceu alguma situação de, sei lá, uma vir perguntar: mas e essa estratégia da fulana aqui? Como é que... Ah, já sempre aconteceu rola. esse lance de... Nossa, muito. Sempre rola. É uma pergunta meio polêmica, mas Sempre. fiquei com essa dúvida agora. Sempre rola. Assim, é mulher, né? Mulher é mulher. Se você é mulher, você sabe. Mulher é mulher. Então, assim, elas se inscrevem no lançamento umas das outras. A gente já chegou ao ponto de, tipo assim, ter casos de, tipo assim, por que no dela tem isso e no meu não tem? E aí a gente tem que sentar e conversar. Por que no dela funciona assim? Porque ela não faz isso que você faz. Ou faz e você não faz. Também tem Né? Porque às vezes ela faz uma exigência, mas ela não faz
5% do que a outra 5% faz. do que a outra tá correndo para fazer. Aham. Por mais que seja, são carros iguais, mas que numa corrida uma chega mais rápido do que a outra por algum motivo, porque acelerou mais, porque quis mais a parada. E por mais que a gente tenha a mesma sistemática, o PPL é o que define. Isso. Vão ter especialistas que vai ter o tesão de fazer a live semanal, ou 2 lives semanais, ou enfim, uma sequência de história que vem durante a semana. Vai Vai ter delas que vão responder caixinha de pergunta a cada 2 dias. Vai ter delas que a caixinha de pergunta é a gente que vai responder A uma gente quer semana responder, antes. porque ela tá sem saco. Entendi. Então, o resultado final... Ah, por que você não fez isso? Porque você não nos habilita de fazer, porque Perfeito. você deixou de fazer XPTO. Mais uma vez, o posicionamento tem que ser forte e firme Tem ali no que, tem especialista. O posicionamento, eu acredito que ele é uma coisa que o digital tem que entender. E eu falo muito isso na mentoria Fala. da gente. Não adianta você construir um posicionamento forte para o seu especialista se você, como coprodutor, não tem o Você seu é um cagão. posicionamento. Não dá, velho. Né? Não adianta, porque o especialista ele vai fazer você de bolinha. E aí depois você vai estar no mercado sozinho e ele vai encontrar outro coprodutor que Total. coloque ele na linha. Então, como você falou, as pessoas às vezes gostam de quem prensa. É muito isso, né? A gente já pegou aluno que disse assim: ah, minha especialista não deixa eu ter outro especialista. Aí eu disse, mas ela tá pagando suas contas só com o faturamento dela? Não, ela é abusiva, ela é isso, ela é aquilo outro, não sei o que. Eu disse, epa, então tá na hora de demitir e ir em busca de alguém que encontre os seus valores. Total. Então, assim, é muito... Tem muito coprodutor que realmente leva muito sacode de especialista. Quando nenhum pode dar no outro. Como ela falou, é feito de Respeito acima de tudo, Respeito né? acima Legal. de tudo, é feito de bolinha. Mas tudo isso, a gente fala muito em posicionamento do especialista, né? Arquétipos, posicionamento. Só que a gente não fala no posicionamento do coprodutor. É tanto que, sabe, que é até um recado importante para quem está assistindo, é coprodutor quer ser. Raramente você vê um Instagram de um coprodutor bem posicionado. É Um verdade. Instagram de um coprodutor que mostra bastidores de lançamento, ou que mostra as placas que recebe, os eventos que participa. Você vê ali uma fotinha ou outra da família, E só. 200 seguidores. Terminou a parceria. O teu expert que tu fez distribuição durante 2 anos tá lá com seus 800 mil seguidores. Tu tem 300 de uma pessoa que não sabe se tu é carpinteiro ou se tu é um coprodutor do digital. E aí, tu E é faz uma o das quê, coisas que a papai, gente depois ensina, disso? né? É uma das coisas que a gente ensina aos nossos alunos. Seja um coprodutor, a gente não gosta dessa palavra lançador, a gente gosta do coprodutor 360, que é aquele cara que busca a água antes do expert ter sede, aquele cara que consegue puxar todas as nuances de um lançamento, então desde automação, tráfego, perpétuo, posicionamento, que é o que a Elaine prega muito na nossa mentoria, principalmente estratégia para inscrição. Alinhando esses 5 pontos, ele consegue ser um coprodutor 360 e não aquele cara, o lançador, que só apaga incêndio, que só faz o tráfego, só faz a paginazinha e depois ele não entende por que a relação acabou. Eu fiz até um Foi do nada. Foi do nada. A frase é, foi do nada. Eu fiz até um post quando a Luísa Sonza terminou lá com o Chico, que foi 5 principais pontos para um relacionamento entre coprodutor e expert durarem. E um deles foi isso, leve a água antes dele sentir sede. Seja um cara 360 que entenda a dor do cara, não só de, eu faço a página, eu faço o tráfego. Velho, qual a bronca que tu tá passando lá com... Eu não quero me meter não, mas eu tô vendo que tá influindo no nosso projeto. Qual a bronca que você tá passando lá com seu filho, com seu esposo, na sua casa? Tem alguma coisa que eu possa fazer para livrar o seu lado aqui no projeto e te ajudar? Porque às vezes o especialista ele some, né? Que a gente tem vários grupos, e aí ele some e aí foi do nada. Não foi do nada. Ele tá com fight em casa, né, amor? Ele tá com problema. E você precisa ser empático a ponto de chegar e dizer, eu tô aqui. Perfeito. Eu te entendo. Então, assim, já aconteceu inúmeras vezes da gente chegar... Nossa, sumiu, cadê? Liga, caralho, cadê? Da gente chegar e ter Apareça uma nos conversa. stories, cadê? Ninguém. Quando viu, tinha bronca lá. Exatamente. Então, assim, mas esse espaço, essa abertura, ela vai ser criada lá atrás, lá Na no entrevista. Lá no primeiro momento. Perfeito. Como as coisas se fecham, né? Se encaixam. Fantástico, gente. Muito bom. Agora a gente tem perguntinhas, né? Pra Perguntas fazer pra da esse casal. caixinha. Começa, Eita. Carol. Pode começar, Marcelão. Vai lá. Então temos aqui uma pergunta da @Suzarle. O que fazer para permanecer no mercado sempre tendo bons resultados?
Boa pergunta. Olha, a gente tava falando sobre isso, acho que ontem, né, que primeiro, é uma coisa que a gente sempre fala, é estar incluso dentro de grandes grupos, né? Dentro da inteligência coletiva. Eu acho Sim. que isso é imprescindível Até mesmo pra não endoidar, né? para não enlouquecer, Verdade. né? A gente ter sempre bons insights. Outra, não se comparar com o resultado de fulano. O meu comparativo é meu resultado de dezembro, de novembro, de outubro. Esse é o meu comparativo que eu tenho que ter. E o principal, juntar, nem que seja... A nossa equipe, por exemplo, tem 8 pessoas, é uma equipe bem junta. Mas juntar pessoas que estejam no mesmo propósito de crescimento que você. Crescimento de vida, De vida. principalmente, né? Porque eu acho que, assim, às vezes você vai contratando seu irmão, sua prima. Eu vou ajudar, Eu vou ajudar. Não é isso. você vai se gente. lascar. A gente já cometeu esse É, erro, não todo mundo cometa. já cometeu. Mas eu acho que, assim, procure contratar e estar do lado de pessoas que tenham os mesmos valores que você. Estejam buscando a mesma coisa, né? Hoje, dentro da agência da gente, a gente tem pessoas que seguem no mesmo propósito. Então, assim, são casados, têm filhos, têm sonhos, então querem dar o melhor, querem dar o conforto, mas, acima de tudo, prezam muito pela verdade, pela conquista de cada aluno. Então, isso a gente preza muito, né? Se eu pudesse dizer, um último ponto seria ouse, porque o que é que a gente vê muito no digital? A gente estava até conversando aqui sobre. O pessoal quer assistir um curso inteiro, aí não acha necessário, não acha suficiente. Ele assiste mais 2 e ele compra depois mais 3 cursos e no final ele não fez nada. Velho, mete a cara, mete o tráfego. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Velho, se você não meter a cara, não vai. Então mete o pau pra frente. Não esperar assistiu, tá aplica. 100%. Não espera. Assistiu, aplica. Assistiu, aplica. Assistiu, aplica. Perfeito. Pergunta da @mimanda. Existem estratégias para não ser repetitivo em anúncios? Não ser repetitivo em anúncios. Olha, tem uma coisa bem legal que a gente faz, que a gente viu até numa palestra do IESER, que é você fazer o perfil do seu banco de dados, o perfil fake do banco de dados. A gente acha essa estratégia excelente. Você ter ali o banco de dados, porque a gente faz o seguinte, gente, é muito importante que a galera saiba como ter conteúdo e anúncios infinitos. Eu já tenho o banco de dados da minha pesquisa. Na minha pesquisa eu coleto dores, desejos, objeções e principalmente a oportunidade que essa pessoa está buscando. Já tenho o banco de dados. Agora eu preciso de quê? Ideias para executar os dados. Então eu preciso de formatos criativos, por exemplo. O Pedro Sobral uma vez fez um criativo na rua, onde ele chegava para a galera, abordava a galera e fazia: Oi, eu sou o Pedro Sobral, eu tô há 2 dias fazendo anúncios com tráfego pago e não sei o que lá, uns trejeitos bem legais. E, velho, o que é que Pedro Sobral tem a ver com brigadeiro? Absolutamente nada. Mas, velho, dá pra extrair alguma coisa disso aqui. Então a gente... Oi, eu sou a Giovana, eu tô trabalhando há 2 dias com brigadeiro, hoje eu recebi minha primeira encomenda. Oi, eu sou a Giovana, eu tô trabalhando há 1 mês com brigadeiro e hoje eu já vou atender um batizado e um casamento. E a gente fez a trajetória até ela chegar... Até a loja, até onde elas estão hoje. E no final, a CTA chamando. A Então, CTA chamando. eu Uma acho coisa que- que a galera fica tarimbada é ficar somente no nicho que é de origem, né, irmão? É isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, o ponto-chave é você seguir pessoas de outros nichos. Eu acho que, assim, o meu Instagram segue pouquíssimas confeiteiras. E sempre foi assim, desde quando eu era confeiteira. Então, eu me inspirava na moda, eu inspirava em nail design, maquiagem. Eu me inspirava em N nichos, finanças, N nichos para fazer criativos, realmente criativos. Então, eu acho que muitas vezes você muda a sua inteligência através de focar somente naquele nicho. Somente naquele nicho. Então, assim, foge do teu nicho e aí as portas vão abrir para você estar sempre... O lançamento fazendo coisas de diferentes. julho a gente fez baseado na narrativa que a gente pegou parecida com a da Boca Rosa, sobre maquiagem. Você lembra, amor? Foi um misto. A gente pegou, na verdade, 3 referências, que era a Brigadeirete do Futuro. E aí, a parte do futuro foi o lançamento de uma maquiagem, de uma paleta de sombras da Boca Rosa. A parte do passado era uma menina que ela ensina postura no Instagram. E aí, muitos vídeos dela tem ela vestida dos anos 60. Então, a gente pegou muito isso. E a parte do meio, que era o presente, a gente pegou de uma influenciadora que ela viaja pela Itália
Lembra? Lembro. Fazendo... Ela conta vlog. Isso. Viajando pela Itália, conheci meu grande amor, comi uma carbonara. Isso. E a gente foi pegando aquilo ali, velho, dá pra trazer isso pro projeto das meninas. Então, assim, quando eu falo de essência, eu não tô falando que eu vou olhar só para um especialista. Mas eu vou buscar Referências. Inspirações e vou pegar a história dele. Legal. E isso é que vai trazer com que seja a essência. Quando você vê lá o lançamento rodando, você nem imagina que era de Boca Rosa, que era... Não. Você só vê a história delas, elas ali, porque tá extraído tudo da história delas. Legal. Bem artístico, né? Muito, super criativo. Pergunta do @Marlana. O que eu preciso fazer pra criar conteúdos que sejam relevantes? Cara, esses nomes eu sabia que ia pegar. A gente tem um negócio na caixinha de pergunta que o pessoal manda e tem uns nomes muito estranhos. Aí tem alguns nomes que a gente fala, cara, esse nome aqui não vai dar pra falar, vou ter de rir. Não, velho. você acredita que Como já não? mandaram aqui @João Pé de Feijão, @João Jojo Todinho. Eu fico me perguntando se foi realmente a Jojo Todinho, sabe? Mas enfim, ok. A gente já começa a rir antes, cara. Mas a pergunta da Marlana é: o que eu preciso fazer pra criar conteúdos que sejam relevantes? Alguma dica? Relevantes. Cara, relevantes é tão abrangente, né? Eu acho que relevância é aquela coisa, né? No Instagram, as pessoas estão pra o quê? As pessoas estão pra se entreter, hoje pra aprender, né? Mas a maioria do tempo é pra se entreter. Então, assim, você tem que juntar a técnica com entretenimento. E o desejo. Gerar desejo. Gerar desejo. Tem que ter uma pitadinha de desejo. É tipo quando você bota ali o sazon no final e bota o desejozinho, fazendo aquele velho seeding pro projeto. É muito importante isso. Só que, eu digo sempre, digo até aos meus alunos, não inventa a roda. Não, O danado do conteúdo tá todo na pesquisa. isso. Velho, lê o que é que a galera foi ensinada no digital, tradicionalmente. Fazer a pesquisa porque está lá, escrito na fórmula. Não é sobre isso. A pesquisa é a sua grande arma. a pesquisa é tipo uma cadeira de psicólogo e o meu cliente ali dizendo tudo que está passando na vida dele. E eu, como psicólogo, não consigo analisar a ponto de conseguir passar uma solução para ela. Eu só pego o formulário e jogo fora. É o que a galera costuma fazer hoje com a pesquisa. Todo o banco de conteúdo extremamente relevante, não só para entretenimento, mas também para gerar o desejo e principalmente solucionar, porque as dores de uma pesquisa, a dor a gente chama de fratura exposta e neusaldina. A dor de fratura exposta não é a mesma da neusaldina. Da neusaldina é uma dor, uma microsolução que eu faço um Reels e ela fala, nossa, só era isso, gostei, amei a didática dessa menina. A de fratura exposta, ela vai pensar e dizer, velho, é isso que eu posso fazer para pagar a escola do meu filho, tirar ele da escola pública. Então, tá tudo na pesquisa. Perfeito. Agora, lógico, né? Se você tá começando e você quer saber o que vai ser relevante, começa a pensar assim, o que é que eu faço que pode vir a transformar a vida das pessoas e que transformou a minha? Então, eu vou catalogar. Ó, eu saí daqui, eu fiz isso, isso, isso e isso. Isso daqui vira um conteúdo. Mecanismo Então, único, né, amor? isso. Então, isso pode ser carrossel, isso pode ser Reels. Implantam a caixinha de pergunta, começa a se perguntar, né? Então, e vai fazendo conteúdo. Porque acho que muitas vezes é o começo. O começo é mais difícil. O começo sempre é aterrorizante. Por onde é que eu vou começar? Então, começa pela sua trajetória. O que é que fez você chegar onde você está? Qual a transformação que você teve? Muitas vezes a gente acha que o nosso conteúdo, ele é fraco. Não. Se você teve uma micro transformação, tem outra pessoa que está atrás de você, precisando dessa pílula que você tomou ali. Muitas vezes de coragem, muitas vezes de uma chavezinha que você virou. Para finalizar aqui, a pergunta do Nelson Pitoresco. Existem etapas para ter um posicionamento de essência? Se sim, quais? Etapas para ter um posicionamento de essência. Vamos lá. Primeira etapa, se conhecer. E eu acho que essa é a mais difícil. Assim, as pessoas não querem se dar o trabalho de se autoavaliarem. Então, eu acredito que se você parar todos os dias, e tem que ser todos os dias mesmo, porque o ser humano está em constante evolução. Se você parar, você parou no tempo. Então, todos os dias, tira um pouquinho de tempo para se autoanalisar. O que é que eu fiz ontem? O que eu fiz ontem que eu gostei? Opa,
vou lá. Eu tenho um caderninho, né, das minhas anotações, que eu já não noto, do telefone. Então, eu vou anotando minhas evoluções, Legal. meus degraus que eu desci, porque a gente não só sobe na vida, a gente também desce, né? Então, acho que primeiro se autoconhecer. A gente tem que se dar o trabalho de se autoconhecer. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu detesto, o que é que eu odeio, o que é que eu amo. São justamente os ritos. Isso. Os ritos, eles são muito importantes na construção de um bom posicionamento em essência. Se a gente pegar, por exemplo, uma das nossas especialistas, ela gosta de fazer a live domingo de manhã, que é uma live mais puxada para o cristão. É uma live de reflexão, é uma live que puxa um pouco da fé. Então, isso é um rito que a audiência dela pira e curte pra caramba. Isso. Qualquer outro poderia dizer, mas velho, isso é tão irrelevante pra minha audiência. Não. É um rito dela que puxa pra essência, consequentemente. Sempre que a gente vai fazer o pitch no domingo, as irmãs da igreja diziam, tem como fazer na segunda, porque domingo a gente tá na igreja. E a gente não vai ficar entre as primeiras. Consequentemente, entendemos isso e puxamos o pitch pra terça. Então, esse é o primeiro ponto, autoconhecimento, que vai trazer os ritos, porque através do que eu gosto, que eu não gosto, eu vou trazendo os meus ritos. Segundo ponto é qual é a minha técnica única, qual é o meu mecanismo único, o que é, porque todo mundo é diferente, né? Eu pego no telefone diferente de você, Carol, diferente de você, Marcelo, então isso é único, então eu tenho que exaltar o meu único. Isso é essência também. E eu acho que o terceiro é coragem. Ai, tem que ter muita coragem, sabe? Não é ter, é desenvolver coragem. Porque muitas vezes a gente freia, a gente tá dando muito certo. Aí a gente tem medo de ir além. A gente vai se moldando pelo outro. A ambiência é maravilhosa. Mas você também dá um espaço, o seu lado único é perfeito. Então, você precisa estar no ambiente, mas que esse ambiente te abrace de forma empática. Legal. Que não te massacre, porque aí isso vai acabar com a tua essência. Quantas pessoas não têm essência alta Apagada. E aí entram num ambiente que se veste de um jeito. Daqui a pouco você tá só vestindo preto. Apaga a essência. Apaga. Você fala alto, aí daqui a pouco você tá falando baixo, Bem porque baixinho, tem que agradar. pra agradar, pra se moldar. Então, assim, é uma coisa que eu falo há muito tempo, pensar fora da caixa. E o lead percebe que é um personagem. Ele pode não Sim. perceber no primeiro. A gente teve grandes players do nosso nicho que a gente via que era personagem. Sim, E sucumbiu. sucumbiu. Não dá pra sustentar muito tempo. Não dá. Não dá. Guys, que bate-papo rico, hein? Cara, Maravilhoso, eu amei Que conhecer bate-papo vocês, rico. meu Deus. Vocês Parabéns. trouxeram aqui Obrigada. muito conhecimento. É legal que vocês se complementam. Isso é muito massa observar. A dinâmica Parabéns. é muito legal, parabéns. Mas não Obrigada. acabamos. Não. A gente Opa. costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder? Eu topo. Eu vou fazer pra vocês dois e aí vocês podem responder individualmente, caso desejem. A Vamos. pergunta é... Fiquei com medo dessa. Olha, que mensagem vocês gostariam de ter ouvido quando começaram no mundo do digital que vocês podem transmitir hoje pra quem tá começando e acompanhando ali a gente do outro lado da telinha? Vai. Comece. Não, vai. Cara, aí pega no calo, hein? Eu era um cara muito incrédulo. E quem começa no digital geralmente é incrédulo. Né? Como assim? Ele só sossega quando vê os primeiros. A gente tava até conversando um pouco sobre isso no almoço. Vê os primeiros resultados. Mas antes disso, ninguém quer plantar. Porra, a gente tava conversando aqui. O que é que você tava fazendo no carnaval? Tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Eu tava com a bunda na cadeira fazendo um lançamento pra Colômbia. Então, qual a plantação que você busca? Porque hoje a galera vê, outro ponto muito importante, a galera vê placas, a galera vê faturamento e pensa que sempre foi assim. Não sempre foi. Para que hoje possa ter um processo que se toque sozinho, teve muita abdicação. Muita. Então, se eu pudesse dar um conselho, velho, abdique. O que você vai fazer no carnaval, velho, se você ainda não tá com uma tranquilidade financeira foda, se você não pode proporcionar pros seus filhos um futuro aqui, se você morrer hoje, seus filhos ficam tranquilos, sua esposa fica tranquila. Se você disser que sim, vá pro carnaval. Se você disser que não, senta a bunda na cadeira, vá trabalhar. Então, abdique. É uma coisa que eu não fazia e quando eu comecei a fazer, minha realidade mudou. Sim. Abdique, plante. Quando cansar, plante de novo. Quando você parar, o povo fala, não, é papo de coach.
Abdica, porra. É isso. Esse seria um conselho que eu queria escutar de alguém. Legal, muito não bom. escutei e aprendi na marra. Muito bom. Eu acho que o meu tem a ver muito com coragem. Eu acho que eu tô aqui, se tivesse uma palavra para eu tatuar, seria coragem. Eu acho que o contraponto da coragem é o medo, né? O medo, ele paralisa. Então, você precisa ir. Só ir. Então, só vai. Tá pouquinho? Vai mais um pouquinho. Só vai. Tenha coragem. Porque eu acho que isso foi o que fez a gente chegar onde a gente tá hoje, sabe? Durante muito tempo, eu fui muito desafiada a parar, né? E a coragem fez com que eu não parasse. Hoje, ele me dá muita coragem. Porque hoje a vontade que eu tenho é de parar, né? Essa é a realidade. Mas, assim, eu acho que a coragem, o escutar você mesmo, sabe? Vai fazendo de pouquinho em pouquinho que vai dar certo. Eu acho que a abdicação, ela tem muito a ver com a coragem. Porque você precisa apagar um pouquinho o ambiente. A família vai dizer que não dá certo. Seus amigos vão dizer que não dá certo. Seu marido muitas vezes vai dizer que não dá certo. Vai dizer que é invenção. Mas você precisa primeiro dar resultado. Você precisa ter essa coragem inicial. Você cala a boca com números, né, amor? Exatamente. É uma das coisas que eu mais falo para as minhas alunas. Seu marido só vai lhe apoiar quando você der resultado. Então, cuida em dar resultado. Quando você estiver dando resultado, ele vai pro seu lado. E foi isso que aconteceu. Foi. Então, eu acho que, assim, tenha coragem de fazer resultado, sabe? Até aí, você não vai ter. Porque enquanto você ficar de braço cruzado esperando cair do céu, não vai cair. Fantástico. Perfeito. Muito bom, hein, Carol? Muito. Gostou do bate-papo? Adorei. E você, gostou? Gostou? Se Conta deu- aí pra gente. Se não deixou o like, deixa agora já, né? Deixa agora. Mas temos o que, Marcelo, agora? Temos presente. Mais mimos pra vocês. Vocês acharam que tinha acabado? Rapaz, Nossa, é muito eu mimo. confesso que eu tô eu mal não tô acostumada. Não tô afim de voltar pra minha terra. Tô mal acostumada. Olha aí. Olha só, rapaz. Temos aqui alguns mimos pra vocês, pra agradecer a presença de vocês, por vocês terem demais. compartilhado tanto conteúdo pra galera de forma Obrigada, gratuita. Muito gente. obrigado. Espero que vocês tenham Obrigada. gostado. Gente, queria agradecer a experiência, queria agradecer a oportunidade de conhecer Balneário, a gente ainda não conhecia, Sim. e a oportunidade também de conhecer essa plataforma tão legal, né, que é a QIFI, e principalmente vocês, pessoas extremamente agradáveis, gratidão. Legal. Obrigada. muito Gente, a obrigado. experiência foi surreal, de fato, assim, nos mínimos detalhes. Vocês surpreendem, vocês no quesito surpreender. Experiência, né, experiência, essa é a palavra, eu acho que define a QIFI, é experiência, de fato. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu desejo que essa plataforma cresça cada vez mais. Vocês são a cara, vamos dizer assim, mais visível, né? Parabéns, que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. A mensagem que vocês estão levando é muito maravilhosa. Vocês estão dando voz a muita gente que fica do lado de cá, né? Dos bastidores. Se a gente muitas começasse e vezes. tivesse uma ferramenta para assistir como essa, acho que a gente tinha tido muito mais resultado no começo. Sim. Não tinha nada digital para assistir. Não tinha. Que bacana. Então, assim, Bacana. é conhecimento gratuito, de Gratuito. fato. Né? Então, assim, aproveitem, coloquem em prática. Verdade. Inclusive, deixa aqui as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza que a galera vai querer acompanhá-los depois. Vamos lá. O meu é É complicado, explica direitinho. Vai aparecer na telinha. Vai. @LAN_Melo. É estranho, minha gente, mas enfim. Antônio André, @Antônio André. Se colocar Antônio André já vai achar, mas Antônio André MKT. Antônio André Marketing. Vai aparecer Legal, na vai tela, tá na né, telinha. Marcelo? Beleza. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast incrível como esse aqui? O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa deixar o like, porque toda vez que você interage com o nosso podcast, você faz o YouTube entender que esse é um conteúdo valioso e valoriza o nosso trabalho, que entrega muito conteúdo gratuito para milhares e milhares de pessoas diariamente. Então, já deixa o seu like. Se você não deixou, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com essa dupla incrível. Queremos saber, queremos ler todos os comentários. É a nossa pesquisa. É a nossa pesquisa, justo. E a nossa também, né? Gostei. E Carol, onde é que a gente encontra essa galera? Nós temos um encontro marcado no próximo KiwiCast. Eu espero te ver lá. É um compromisso, hein? Bora! Valeu!